Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva da Aventuras na História e hoje eu trago mais uma entrevista incrível para vocês. Dessa vez a gente trouxe para falar de um tema super importante o Ricardo Caneiro, que é porta-voz regional das Testemunhas de Jeová. A gente vai falar sobre um processo muito triste que as Testemunhas de Jeová, assim como diversos outros grupos religiosos e sociais, foram perseguidas durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente vai falar com o Ricardo justamente sobre como as Testemunhas de Jeová foram perseguidas nesse momento, como rolou esse processo. Então, Ricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente está muito feliz de poder trazer esse tema aqui, explorar um pouco mais como foi esse processo. E é essencial falar com você, eu te agradeço demais. Nós que agradecemos, Pamela. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão importante, tão caro para nós, viu? Sim. Então já vamos começar direto. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre como foi essa perseguição, como as Testemunhas de Jeová foram tratadas em todo esse período, eu queria saber se existe algum tipo de registro de quantas Testemunhas de Jeová existiam durante o Holocausto nos países que foram dominados pela Alemanha nazista, e dessas, quantas foram vítimas do Terceiro Reich? A gente tem algum tipo de documento que pontua os números mesmo? Na realidade, cada congregação das Testemunhas de Jeová tem o seu registro que os integrantes voluntariamente permitem que seja registrado, né? Então, pelos registros das congregações da época, havia cerca de 35 mil Testemunhas de Jeová nesses países que foram ocupados, né, pela Alemanha nazista, como também a Áustria, a Polônia, a Holanda, a antiga Tchecoslováquia. Dessas 35 mil, pelo menos 4.200 foram levadas a campos de concentração. Dessas 4.200, cerca de 1.600 morreram, sendo que quase 400, cerca de 370, foram executadas ou em pelotões de fuzilamento ou através de decapitação, e os outros morreram devido aos maus tratos, e, lamentavelmente, 39 menores de idade entre esses que morreram. Sem contar as crianças que foram tiradas das famílias, como aconteceu também com os judeus, né? Mas no caso das Testemunhas de Jeová, elas foram tiradas para serem colocadas em reformatórios nazistas ou famílias de pessoas que apoiavam o nazismo para poderem ser doutrinadas na ideologia nazista. E você falou agora desse processo de doutrinação mesmo. Essa é uma parte que foi, digamos, crucial para entender o motivo por que as Testemunhas de Jeová foram perseguidas, né? E aí eu queria entender um pouco mais sobre isso, porque a gente falar sobre números é uma coisa, falar sobre essas pessoas que são histórias realmente, assusta muito falar sobre números, mas por que esses números aconteceram? Por que as Testemunhas de Jeová foram perseguidas pela Alemanha nazista? Bem, Pamela, foi o único grupo que foi perseguido por causa das suas crenças religiosas. Porque, na realidade, embora as Testemunhas de Jeová sejam neutras em sentido político, Hitler queria uma adesão completa. E as nossas crenças religiosas não permitiam que nós aderíssemos a certos aspectos do nazismo. Por exemplo, a saudação Heil Hitler, que é a salvação pertence a Hitler. Nós não poderíamos fazer essa saudação. Nenhuma Testemunha de Jeová fazia, porque, só citando alguns versículos da Bíblia, né, em Atos 4:12, diz que a salvação, não há outro nome pelo qual nós temos que encarar como Salvador a não ser Jesus Cristo. Então, não poderíamos atribuir isso a Hitler. Também Hitler queria que as pessoas participassem de atos racistas, aceitando a ideia de que a raça ariana era superior, e nós não podíamos participar disso, porque em Atos 10, 34, 35, diz que Deus não é parcial. Em cada nação, o homem que o teme e faz a justiça é aceitável. E, por fim, também o próprio esforço de guerra. Eles queriam que nós participássemos do esforço de guerra, até mesmo lutando nos campos de batalha, e isso para nós é inaceitável. Isaías 2:4 diz que os servos de Deus não aprenderiam mais a guerra. Então, devido a tudo isso, nós não abrimos mão da nossa posição, nós fomos perseguidos. Agora, um dado interessante, que poucas pessoas sabem, é que poucos anos antes de começar a Segunda Guerra Mundial, Hitler já estava preparando os campos de concentração e algumas pessoas já tinham sido enviadas a campos de concentração. E em 1938, nós publicamos um livro chamado Cruzada contra o Cristianismo, em alemão, em francês e em polonês, onde nesse livro ele divulgava o que acontecia nos campos de concentração, e até havia desenhos do campo de concentração de Sachsenhausen, de Stavingen, e alguns desses livros, esse livro foi enviado para alguns formadores de opinião. Então, por exemplo, o escritor Thomas Mann, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1929, ele escreveu uma carta para a nossa sede
E eu vou ler só um trechozinho do que ele falou. Ele diz assim: li o seu livro e as aterradoras provas documentais com a mais profunda emoção. Não consigo descrever os sentimentos de repugnância e aversão que encheram meu coração ao ler detidamente esses registros de degradação humana e abominável crueldade. Ficar calado favoreceria apenas a indiferença moral do mundo. Os senhores cumpriram com seu dever por publicarem o livro e trazerem esses fatos à tona. Uhum. É realmente um processo de trazer todas essas informações para a luz, né, digamos assim, porque eu sinto que a gente já escreveu sobre isso na Aventuras e eu sinto que poucas pessoas sabem que as Testemunhas de Jeová também foram um grupo perseguido, né? Então é realmente essa ideia de falar sobre isso e lembrar que realmente isso aconteceu e que as Testemunhas de Jeová também foram vítimas, né? Com certeza. E você estava comentando sobre todos esses... todas as motivações que fizeram as Testemunhas de Jeová serem perseguidas, muito da ideologia, da própria fé do grupo religioso. E eu queria entender, a gente pode falar que, de alguma forma, houve um tipo de resistência das Testemunhas de Jeová contra o avanço dos nazistas, ou era um tipo de protesto, digamos assim, um pouco mais silencioso, um pouco mais tímido? Na realidade, a nossa posição histórica em todos os países é de neutralidade política. Uhum. Então, nós adotamos aquela postura de Jesus Cristo lá em João 17, 16. Ele não fazia parte do mundo, então seus seguidores não fariam parte do mundo também. Então, nós já adotamos essa postura de neutralidade e somos cidadãos que procuram colaborar com o governo, independentemente da sua ideologia, pagamos os nossos impostos. Então, não houve uma resistência política, nenhuma resistência militar das Testemunhas de Jeová. Mas a posição inflexível das Testemunhas de Jeová incomodava o nazismo, entendeu? Então, da nossa parte, embora nós obedecemos os governos, e foi assim que aconteceu na época do governo nazista, ele ordena que a gente faça algo que a lei de Deus proíbe, ou proíbam algo que a lei de Deus manda que a gente faça. E foi o que aconteceu no caso do nazismo. Então, se há algum tipo de resistência, foi só nesse sentido, mas não de uma maneira ostensiva. Sim. E estendendo um pouco mais aquele momento que você comentou que as Testemunhas de Jeová foram o único grupo perseguido exatamente por sua ideologia, pela sua fé, eu queria estender um pouco mais essa ideia e perguntar, de alguma forma a gente pode relacionar a maneira como as Testemunhas de Jeová foram perseguidas com a forma que aconteceu com os judeus, ou foram maneiras completamente diferentes, motivações completamente diferentes também? Interessante essa sua pergunta, porque dentre os grupos que foram perseguidos pelo nazismo, nós podemos classificar, de acordo com historiadores, dois grupos, vítimas e mártires. Uhum. As vítimas são aquelas que foram perseguidas pelo que elas eram e elas não tinham opção. É o caso dos judeus, né? No caso de ser o judeu, uma pessoa que era cigana, pela postura dela, ela foi perseguida e não tinha opção. O mártir é aquele que tem opção. Ele aceita a opressão para não abrir mão dos seus princípios. Então foi o caso das Testemunhas de Jeová. Eles tinham uma opção de não passar por aquilo, mas eles preferiram aceitar aquilo, não que são masoquistas e quisessem sofrer, mas preferiram aceitar aquela situação para não abrir mão dos seus princípios. A diferença da motivação é apenas essa. Os judeus foram vítimas e nós nos solidarizamos com tudo que aconteceu com eles. Foi uma coisa de uma crueldade incomparável. Mas, no nosso caso, nós fomos atacados e acabamos sendo mártires, porque nós tínhamos opção de não passar por aquilo. Uhum. E qual era essa opção? Porque realmente o regime nazista deu essa escolha, digamos assim, né? Que, se você perceber, não era bem uma escolha, era mais uma coerção, digamos, não sei se podemos dizer dessa forma, mas qual foi essa escolha, como aconteceu esse processo, o que as Testemunhas de Jeová podiam ganhar aceitando essa outra possibilidade, o que elas perderiam não aceitando, o que foi o que aconteceu com a grande maioria? De fato, havia um documento que, do ponto de vista jurídico, de uma maneira geral, seria totalmente anulável, porque seria assinado sob coação. Uhum. Então, a motivação da assinatura desse documento seria essa. Mas, na realidade, para os nazistas, isso não importava. Eles providenciaram, em 1938, a partir de 1938, um documento, uma declaração, que ficava em todos os campos de concentração e também nas delegacias, onde a Testemunha de Jeová, se ela assinasse aquele documento, ela estaria renunciando à sua fé, aceitando o regime nazista como a sua ideologia de coração
denunciando, se dispondo a denunciar companheiros e até pegarem armas e ir para a guerra defendendo o regime nazista. Segundo os historiadores, pouquíssimas testemunhas de Jeová assinaram essa declaração. E isso representava uma vitória moral para as testemunhas de Jeová, porque para os nazistas não era interessante matar uma testemunha de Jeová. Quando a testemunha de Jeová era executada, isso era uma vitória moral para as testemunhas de Jeová. Para os nazistas, não, eles queriam quebrantar a integridade. E tem até um fato interessante, que você me permite eu relatar, de um caso específico de um prisioneiro em Sachsenhausen. O comandante desse campo chamava-se Hermann Baranovsky. Ele era conhecido pelos prisioneiros como troncudo, pela constituição física dele. E ele decidiu quebrar a integridade das testemunhas de Jeová ou eliminá-las completamente. Então, o que ele fez? Todos eram instados, torturados a assinar aquela declaração e não faziam isso. Um dia ele escolheu um prisioneiro chamado August Dickmann e resolveu fuzilar esse prisioneiro na frente de todos os prisioneiros do campo, inclusive das testemunhas de Jeová. E aí ele anunciou lá nas cornetas, nos alto-falantes do campo, que ele ia ser executado porque ele não quis assinar a tal declaração. E, de fato, isso aconteceu. Ele foi executado cruelmente. O irmão dele estava presente e assistiu isso também no campo. E aí, troncudo, para vocês, se vocês não assinarem a declaração. Quem está pronto agora para assinar a declaração e, inclusive, aderir ao regime do Führer? Aí todos ficaram em silêncio e 2 deram um passo à frente. Aí ele falou, vocês 2, então, querem assinar a declaração? Aí eles disseram, não, nós queremos anular a declaração que nós assinamos 1 ano atrás. Aquilo ali foi um absurdo para ele, ele ficou arrasado, né? Porque ele não conseguiu quebrantar a integridade daquele grupo, apesar das ameaças e daquela execução cruel que ele fez. Então, é só para ilustrar como era realmente uma posição firme da maioria das testemunhas de Jeová, apesar da pressão dos nazistas para assinar essa declaração. Uhum. E aí, depois de todos esses processos que levaram as testemunhas de Jeová aos campos, por essa, vou usar a palavra resistência, mas esse mantimento da própria fé, como era a vida no campo de concentração? Era da mesma forma que a gente vê diversos outros grupos narrando? Ou as testemunhas de Jeová tinham, digamos, um tratamento diferente? Porque, diferente dos judeus, por exemplo, eles carregavam um triângulo roxo nos uniformes, não é? É verdade, exatamente. Havia esse uniforme específico para as testemunhas de Jeová. Os judeus tinham a estrela amarela, a estrela de Davi, né? Os ciganos, o triângulo castanho, os dissidentes políticos, o triângulo vermelho, nós éramos os triângulos roxos. Mas diferente dos presos de guerra, que a gente vê nesses filmes aí, eles tinham uma certa benesse, mantinham até a sua hierarquia militar, era diferente. As testemunhas de Jeová eram tratadas tão cruelmente quanto os outros prisioneiros, quanto os judeus. Era um tratamento sádico, eles eram espancados, eram insultados, chutados, mandavam eles fazerem flexões, tiravam a roupa deles e deixavam eles no pátio, no frio do inverno. Alguns foram usados em experimentos científicos e passavam fome, como todos os outros. Às vezes, em sessões de tortura, eles amarravam os braços da pessoa para trás e levantavam a pessoa pelas costas num poste e deixavam ela por várias horas naquela posição. Então, eu vou lhe dizer, Pamela, que não houve nenhuma, entre aspas, vantagem para as testemunhas de Jeová em relação a outros. Foram tratados da mesma maneira cruel que os outros prisioneiros. Sim. Eu pergunto exatamente porque, de certa forma, a gente espera, talvez com um pedaço do nosso coração que espera um pouco mais de humanidade desse processo, que depois de ter dado essa oportunidade, digamos assim, deles fugirem de toda essa opressão, a gente espera que eles tivessem algum tipo de tratamento diferente, mas realmente era tudo a mesma coisa, digamos assim, de uma forma um pouco mais chula, né? Exatamente. A desumanidade, infelizmente, tomou conta daquelas pessoas e todos foram responsáveis, ou por ação ou por omissão. Uhum. E no último dia 27 de janeiro, né, a gente comemorou os 77 anos da libertação de Auschwitz. Foi uma data importante para falar sobre todo esse processo do Holocausto, as vítimas, lembrar esses momentos e realmente homenagear todas essas pessoas e as suas histórias. A gente sempre faz esse processo muito longo de falar sobre as histórias, né? Não sobre os números, como você estava apontando agora. É sempre importante falar sobre os personagens que participaram e foram vítimas dessa situação.
eu queria falar um pouco mais sobre qual a importância de falar das Testemunhas de Jeová e lembrar deles em datas como essa, lembrar que também foi um grupo perseguido, por que a gente não pode deixar de citar eles nas histórias e nos livros? Veja, Pamela, lembrar esse assunto é importante não só para uma reflexão, mas também porque essas histórias estão se repetindo. Continua acontecendo sistematicamente em alguns países. As Testemunhas de Jeová são pacíficas e elas continuam sendo perseguidas e oprimidas em vários países. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o da Rússia, que está acontecendo na Rússia já há alguns anos. Lá na Rússia, mesmo depois do fim da União Soviética, durante o período da União Soviética, houve uma perseguição sistemática também. Nós éramos levados para a Sibéria, para campos de trabalhos forçados. Aí aconteceu a queda do regime soviético e nós tivemos um momento de paz. Mas desde há uns 10 anos, pelo menos, que começou uma campanha de perseguição lá e foi emitida uma lei contra atividades extremistas que foi aplicada à posição das Testemunhas de Jeová. Só para você ter uma ideia, uma publicação nossa chamada Meu Livro de Histórias Bíblicas, que conta a história da Bíblia para crianças, foi considerada uma publicação extremista. E devido a isso, então, a nossa associação foi proscrita, continua proscrita, e eles continuam perseguindo. Eu tenho aqui uma estatística, um registro de até dezembro do ano passado, é bem recente, 75 testemunhas de Jeová estavam em prisão domiciliar ou condenados à prisão na Rússia, 31 estão presos, 234 estão impedidas de sair da cidade, estão restritas, e 449, entre 20 e 91 anos, estão sendo investigadas. E aí o procedimento é o seguinte, eles invadem as casas de Testemunhas de Jeová, eles colocam as pessoas, inclusive pessoas idosas, deitadas no chão enquanto eles ficam vasculhando as casas, pegam objetos pessoais, levam as pessoas para interrogatório, prendem, às vezes demora muito tempo para um julgamento. Quando eles são condenados, e a maioria condenados, e eles têm, de acordo com a legislação, uma flexibilização, para talvez flexibilizar a pena, a promotoria vai lá e pede para a pena ser estendida. Então, isso tem acontecido e alguns veículos da mídia já divulgaram isso, mas nós queremos divulgar mais, porque é uma coisa absurda que tem acontecido. E a Rússia é um exemplo claro, mas nós temos isso na Eritreia, está acontecendo em Singapura, no Tajiquistão e em outros países. Então, relembrar o que aconteceu no Holocausto é importantíssimo, porque nós não queremos que aquela situação se repita, mas também, infelizmente, a situação referente a Testemunhas de Jeová tem se repetido em vários países da Terra. Nossa, falar sobre isso é assustador, porque realmente parece na nossa cabeça que não sabe o que está acontecendo nos processos internos, né, no micro, digamos assim. É assustador imaginar que o que aconteceu há quase 80 anos está acontecendo de novo em 2022 já. Os dados são de dezembro, gente. Isso é, no mínimo, revoltante, né? É revoltante. E já existem declarações de entidades dos direitos humanos a respeito desse assunto. A nosso site, jw.org, divulga muito isso, mas nós sentimos ainda falta de um envolvimento maior, porque, às vezes, algumas minorias que são perseguidas em Mianmar, por exemplo, deve ser divulgada essa perseguição, ou em outros países, isso toma um corpo na mídia, e isso que está acontecendo com quase 200 mil pessoas na Rússia, fora em outros países satélites, muitas vezes isso não é divulgado. Mas por isso que eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso aqui, viu? Imagina, eu fico muito feliz, inclusive, que você tenha trazido esses dados, porque, de certa forma, falar sobre as histórias é uma coisa, mas quando a gente traz números, se torna um pouco mais assustador, né? E falar sobre esses números e tão recentes é realmente muito alarmante. E essa seria uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Você acha que falar sobre principalmente sobre o Holocausto, mas também sobre esses processos recentes que têm acontecido, você acha que é uma das coisas que a gente tem a aprender a olhar um pouco mais para o grupo religioso, não apenas Testemunhas de Jeová, mas diversos outros grupos que têm sido perseguidos ainda hoje? É uma lição que a gente tem a aprender a realmente abrir um pouco mais os olhos e começar a prestar um pouco mais de atenção? Quais outras lições a gente tem a aprender falando sobre isso? Nós temos percebido, Pamela, que a intolerância tem tomado conta de muitas pessoas e, às vezes, algumas sociedades mesmo. E nós vivemos numa sociedade pluralista. As pessoas têm conceitos diferentes, religiões diferentes, posturas diferentes. Mesmo que você
tem uma postura pessoal e acha que a da outra é errada, você tem que conviver de maneira pacífica com essa pessoa. Então, quando a gente faz uma lembrança desse assunto, tanto do dia de lembrança do Holocausto, como tocar em o que aconteceu com grupos específicos, como a Testemunha de Jeová, serve para fazer uma reflexão sobre a importância da gente ter essa tolerância numa sociedade pluralista como a nossa, e também que nós individualmente e as instituições que estão empenhadas diretamente nesse assunto possam se esforçar para que a semente disso não germine mais, dessa situação não germine mais, e para que situações ruins como essas não mais aconteçam. Por isso que é tão importante falar disso agora. Sim. E agora falando um pouco sobre esse processo mais individual de entender tudo o que está acontecendo, você já falou do portal de vocês, né, o jw.org, que está atrás de você também, para quem quiser conferir. Eu queria saber onde mais a gente pode... pessoas que não conhecem muito sobre as Testemunhas de Jeová, existe alguma indicação que você pode passar para a gente, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais e entender um pouco mais por que isso tudo está acontecendo, para até mesmo se demonstrar contrário a isso e fazer todo esse processo de reforma, digamos assim? Entendi. Bom, além do nosso site, jw.org, ele tem um conteúdo muito bom sobre isso. Na verdade, é um site que tem mais idiomas no mundo. Tem 1.052 idiomas até o registro que eu fiz ontem. E nesses idiomas tem mais de 100 que são línguas de sinais. Ali você tem conteúdos sobre o que aconteceu com as Testemunhas de Jeová no Holocausto e também repercutindo notícias que falam sobre a inauguração de museus do Holocausto, de memoriais do Holocausto e assim por diante. E ali tem citação de alguns escritores também, alguns historiadores. De cabeça, eu poderia dizer para você um filme que eu gosto muito, chama-se Amém. É um filme do cineasta Costa Gavras. Ele, agora, recentemente, já está no streaming de uma grande distribuidora de filmes em streaming, porque eu estava correndo atrás desse filme e não conseguia achar. Esse filme mostra, não a situação das Testemunhas de Jeová especificamente, mas o que aconteceu no período nazista no âmbito religioso, de certa silêncio que aconteceu no âmbito religioso em relação ao que aconteceu com os judeus. É um filme bastante interessante. Então, se eu posso recomendar algum filme, eu gosto muito de cinema, esse filme é muito bom, chama-se Amém. Eu tenho um livro também, que é antigo, esse livro chama-se Dr. Kersten, o médico de Himmler. Não sei se você já ouviu falar nesse livro. Nesse livro, ele tem um capítulo que fala das Testemunhas de Jeová, o capítulo 8, Os Testemunhas de Jeová. E nesse livro, por que é Testemunhas de Jeová? Porque o Kersten, ele era um médico que ele fazia massagens no Himmler, que era o comandante da Gestapo. E ele tentava ser humanitário e salvou muitas pessoas na época do nazismo. E, inclusive, algumas Testemunhas de Jeová, ele ficou sabendo o que estava acontecendo e ele pediu, porque naquela época tinha uma espécie de um trabalho escravo dos prisioneiros para as famílias alemãs. E ele, trazendo as Testemunhas de Jeová para trabalhar para ele, estaria protegendo-as. E a Bíblia, no caso, esse livro, ele fala que a Bíblia era um livro que as Testemunhas de Jeová eram proibidas de possuir. Se elas fossem apanhadas com a Bíblia, elas seriam mortas por enforcamento imediatamente. Então, quando algumas Testemunhas de Jeová chegaram na casa do Kersten, esfarrapadas e esqueléticas, diz ele que a primeira coisa que elas pediram foi uma Bíblia. E ele entregou a Bíblia dele com letras garrafais, com o nome dele, mostrando que pertencia a ele, porque se elas fossem apanhadas com a Bíblia, elas poderiam ser executadas. Então, recomendo esse livro também como um livro importante, porque ele fala especificamente do caso das Testemunhas de Jeová. Tá bom? Sim. Nossa, Ricardo, juro, você deu umas indicações que, saindo daqui, eu vou assistir e vou procurar o livro, porque eu já tinha escutado falar. Você vai gostar muito do filme, viu? É muito bom. É muito bom. Eu acho que eu perguntei de filmes exatamente por isso, porque quando a gente vê, né, é uma reação completamente diferente também. É muito interessante mostrar que esses episódios e essas situações também estão no cinema, não é só uma situação, digamos, acadêmica que você encontra em livros. Então, falar de filme é muito importante também, porque traz essa proximidade e a gente entende que em 1 hora, 2 ali, a gente vai poder entender um pouco mais sobre como tudo aconteceu, né? Verdade.
Ricardo, essas foram as minhas perguntas para você. Eu agradeço demais a sua presença, você ter aceitado o nosso convite. É sempre muito importante falar sobre esse tema e ter pessoas como você para falar sobre ele é uma honra de verdade. Então, obrigada mesmo. Espero que a gente possa se falar mais algumas vezes e eu vou fazer de tudo para te trazer aqui mais algumas vezes, viu? Então, vai ser um prazer, Pamela. Obrigado pelas perguntas, foram muito apropriadas, viu? E da nossa parte aqui, estamos à disposição. É muito prazeroso para a gente poder falar desse assunto de uma maneira tão isenta e de maneira tão acolhedora como você fez aqui conosco, viu? Obrigado a você, obrigado também à revista Aventuras na História, viu? A gente agradece com todo o coração. A gente espera por próximas oportunidades para falar sobre esse assunto. Para quem gostou, espero que vocês tenham curtido muito a nossa conversa. Para quem assistiu, obrigada. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem saber um pouco mais sobre o tema, comenta aqui embaixo para a gente também. E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até mais.